tarde. Boa tarde a todos. Chamo-me Sofia Curiel. Quero-vos dar as boas-vindas àqueles que estão presentes e àqueles que estão a nos acompanhar online a mais um quarto webinar do quarto ciclo de webinars do Colégio de Pediatria, com o patrocínio da nossa Bial. Tenho duas coisas aqui a falar convosco. E mais uma vez falo deste espaço espetacular onde nós nos encontramos no momento, a Fundação Arte e Cultura. Quando se entra neste espaço, respira-se cultura, arte, e vê-se as crianças de um lado para o outro a fazer balé, teatro, as suas atividades extracurriculares. Esta fundação é uma fundação sem fins lucrativos que apoia as crianças da Ilha de Luanda, apoia em média 400 crianças. Além disso, tem o ateliê de costura para as mães e também uma carpintaria para os pais. E muito obrigada, Naama, por conseguirmos estar aqui, juntar a ciência com o social, porque este é o foco do nosso patrocinador Abial. Não é só a ciência pela ciência, mas é também deixar a sua cunha aqui em Angola. O meu muito obrigado. Além disso, também tenho que agradecer mais uma vez à Abial por esta oportunidade que nos deu em realmente fazermos a diferença em tempos de webinar, em tempos de Covid, não é? É que sempre webinars só online começaram-se a tornar maçudos e nós com esta ideia de fazermos webinars híbridos realmente revolucionários e revolucionámos, peço desculpa, e conseguimos atingir o maior número de pessoas, porque realmente a ciência tem que estar entre nós. E, mais uma vez, esta gratidão, porque este ano tivemos imensos temas bastante importantes para nós e para a sociedade de Angola, não só para médicos, mas também para a população. E passo aqui a mostrar, falámos escola, vacinas, Covid, evidências, sociedade de pediatria, aleitamento materno, multivitaminas, paralisia cerebral. Como veem, muitos temas importantes e que foram debatidos ao longo deste ano. Este será o último deste ano, mas certamente para o ano teremos mais. E assim sendo, hoje temos um tema que ninguém gosta de falar. É bastante pertinente, mas é importante todos nós falarmos abertamente, sem pruridos. E sim, acho que podemos fazer a diferença. E é este mesmo, é essa mesma a nossa ideia, fazer a diferença para melhor, como é óbvio. O tema será uma mesa redonda, reflexões do que morrem as crianças em Angola. Como eu disse, são reflexões, é uma mesa redonda, portanto eu quero a vossa participação, por favor. Vai estar uma pessoa com o microfone pronta para vocês participar, quem está presente. E online, agradeço que façam as vossas perguntas, estejam à vontade. Temos mesmo é que debater, vai ser um evento dinâmico, não estático, está bem? Temos aqui o nosso moderador, o nosso preletor, para vos responderem às diversas questões e fomentar aqui uma discussão. E começo por apresentar o nosso moderador, Dr. César Freitas, médico pediatra, diretor pedagógico do Hospital Pediátrico David Bernardino, secretário para a formação da Sociedade Angolana de Pediatria. Obrigada. Sim, obrigado, e aproveitamos a oportunidade para agradecer à Fundação Arte e Cultura, a Bial, por nos dar essa oportunidade, que é extremamente importante e interessante. Como disse, um tema que ninguém gosta de falar, mas é um tema que vive entre nós, que nós estamos com ele todos os dias, e de realçar que nós só conseguimos resolver um problema quando reconhecemos o problema, analisamos o problema e avançamos com as propostas de soluções. Então é por isso que estamos muito agradecidos dessa oportunidade de falar com os colegas, com os médicos, não só discutir, refletir, ouvir opinião sobre esse tema. Nada mais, nada menos que uma honra para mim de abordar esse tema com uma ilustre personalidade, que é o professor
Luís Bernardino, ele que é um precursor da Sociedade Angolana de Pediatria que nós acompanhamos agora, é daquelas pessoas que podemos dizer que dispensa a apresentação, mas temos que apresentar, e é o pai praticamente da pediatria aqui em Angola, passamos todos nas mãos dele, e é o professor de pediatria durante muito tempo. O professor Bernardino formou-se em Lisboa, onde fez a medicina na Universidade de Lisboa e fez a especialidade em Glasgow de pediatria. Ao longo desse tempo todo, o professor foi diretor do Hospital Pediátrico, foi o chefe de departamento de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, para citar só isso, porque tem muito mais que podemos falar sobre esta personalidade. Professor, boa tarde. E acho que podemos abordar e falar desse tema que é tão importante, tão interessante, do que é que morrem as crianças em Angola. Acho que vamos ouvir ainda o professor com uma apresentação breve para introduzir o tema e dar a possibilidade para nós discutirmos. De qualquer forma, o professor está livre e pode falar de algumas considerações, depois apresentar, e estamos à escuta. Pois, muito obrigado. Quer dizer, como foi dito pela Presidente do Colégio de Pediatria, o que se pretende não é propriamente uma conferência, é uma troca de impressões. Eu começo por saudar o Dr. César Freitas, começo também por agradecer à Bial por este patrocínio e agradecer à doutora Liana Aragão ter-me convidado para portanto, o que eu vou fazer agora, vou apresentar uma dúzia de slides, penso que vai demorar talvez 10 minutos ou 12, né, que é para talvez orientar um bocado as linhas da discussão, talvez, dentro desta matéria. Eu até se calhar vou-me levantar para poder dominar um bocadinho melhor portanto, o tema, como vê, é de que morem as crianças em Angola. Portanto, pode passar o primeiro slide. Portanto, para a gente responder a esta pergunta, temos que saber quais são os instrumentos que temos para medir a mortalidade. Temos as informações das unidades de saúde, mas com algumas limitações. É preciso que as unidades de saúde sejam abertas à população e que tenham algum nível. Se não forem abertas à população, as crianças morrem em casa sem a gente saber, não é? E então temos que ir a outra informação, a informação nos cemitérios. Se forem mais ou menos abertas, precisam de ter o mínimo de nível técnico e médico, porque senão vão-nos dar uma informação incompleta. Não é? A gente verá isso mais adiante quando eu apresentar algumas estatísticas que há nacionais. Portanto, a informação na comunidade, muitas vezes recorre-se, por exemplo, em meio rural, e até há uma técnica preconizada pela OMS, etc., que são as autópsias verbais. Às vezes há sítios onde as pessoas realmente, os miúdos não tiveram quase nenhuma assistência médica e é preciso interrogar as famílias para se tentar, a chamada autópsia, quer dizer, tentar, através da história da morte daquela criança, o que é que poderá ter sido. E, finalmente, temos este, que no fundo também é uma pesquisa rural, o MIX. O MIX, que quer dizer Multiple Indicators Survey, Cluster Survey, é uma técnica que se utiliza nos países como o nosso, que não têm ainda uma estatística nacional devidamente organizada. E, portanto, a própria Unicef e a OMS ajudam a constituir este inquérito. É um inquérito em que se vai buscar para aí
em todo o território, fazem-se os clusters, isto é, vão-se buscar 8.000 famílias ou mais espalhadas em todo o território e vai-se interrogá-las sobre várias coisas, sobre como vivem, o que comem, quantos filhos tiveram, quantos é que morreram, etc. Esta tem sido a fonte mais fidedigna para a gente saber realmente várias coisas, entre outras, de que é que morreram as crianças. A seguir, faz favor. Portanto, aqui tem, por exemplo, eu em 2016, na Ordem dos Médicos, pediram para eu fazer uma coisa sobre um bocado neste tema, de que é que morrem as crianças. E o Dr. Eusébio, da Direção Nacional de Saúde Pública, deu-me acesso a estes dados. E a gente vê aqui que em 2013, portanto, causas, não é bem de morte, é causas de notificação de doenças, não é? E vocês veem aqui, não é o quê? Veem que é uma informação muito pouco detalhada. Quer dizer, a gente vê esta mancha verde que é a malária, depois temos as doenças respiratórias, temos as diarreias, e depois temos, as diarreias estão aqui estão as doenças altas, as doenças respiratórias altas e baixas, e reparem, temos aqui assim a febre tifoide com um grande destaque. Isto mostra desde já, quer dizer, de facto, que não há meios seguros para diagnóstico. Vocês sabem, esta coisa do diagnóstico de febre tifoide, que é feito de uma maneira um bocadinho... portanto, eu não... outros que eu, por exemplo, neste grupo de informação nacional, por exemplo, vai-se ver as meningites, por exemplo, naquele ano, que era o ano 2013, não tinha havido meningites em Benguela. Podemos admitir isto? Ou será que, de facto, ainda não se... os hospitais e os centros não têm ainda nível para poder fazer diagnóstico de meningites? Por isso é que há limitações na informação das instituições. A seguir, portanto, a informação, o Hospital Pediátrico tem a vantagem, isto é, os dados do Hospital Pediátrico de 2017, aqui já tem uma gama muito maior de doenças. Reparem, toda esta parte aqui, esta metade, é malária grave, claro, internamentos, malária grave e anemia. Esta anemia é a anemia da malária. Portanto, vocês podem ver aqui logo à partida que a malária é 50, isto é um dos vários anos, eu posso mostrar mais uns, é quase sempre o coisa principal da doença, a malária. Depois temos, evidentemente, as pneumonias, temos a drepanocitose e por aí fora temos a malnutrição grave. E reparem que já começamos a ver aqui umas doenças que agora estão a ter muita importância, que são as doenças dos miúdos no primeiro ano de vida, começando na sepsis do recém-nascido, depois temos mais adiante a prematuridade e a asfixia. A seguir, aqui vem, portanto, temos variações em 3 anos, dados do Hospital Pediátrico, em 2015, 16 e 17, vem que esta coluna que está aqui, esta coluna aqui é a malária, é a anemia aguda. Isto é a anemia da malária, que a principal complicação da malária na criança é a anemia aguda. São os miúdos que vêm de casa com 4 gramas de hemoglobina. Muitos deles morrem no caminho, porque não há, de facto, ainda, mesmo agora, penso eu, devido apoio nos hospitais municipais com transfusão e oxigênio. Vejam, 2016 foi um ano em que houve particularmente chuva, vejam o número de transfusões e a malária grave, 2017 foi melhor, portanto, o Hospital Pediátrico evidentemente não pode dar uma informação nacional, não é? Mas, quer dizer, a verdade é que não há muitas fontes para a gente ter informações exatas e com algum detalhe técnico. A seguir, portanto, nós temos aqui em detalhe, digamos, sabemos que os últimos dados, 2017, do Unicef, por cada 1000 crianças nascidas, 83 morrem antes de fazer os 5 anos. Isto está dividido em, quer dizer, são
Portanto, 29 morrem no período neonatal, ou seja, no primeiro mês de vida. Depois há mais 26 que morrem no período pós-neonatal, quer dizer, de 1 mês aos 12 meses. E depois haverá mais 28 que morrem até aos 5 anos. Portanto, este é mais ou menos o detalhe da mortalidade das crianças em Angola, tanto quanto se sabe. A seguir. Então nós agora vamos, talvez, procurar saber quais as razões. E aqui este quadro é interessante porque mostra o seguinte, quer dizer, isto aqui está, pois era para corrigir esta parte, países menos desenvolvidos, mais desenvolvidos. O que é que vocês veem aqui? Quer dizer, vocês veem que, de facto, nos países desenvolvidos, o genoma, quer dizer, as causas genéticas podem ser mais ou menos equilibradas, não são as mesmas, evidentemente. A gente sabe perfeitamente que nós temos, por exemplo, aqui células falciformes que não há no hemisfério norte, tanto, mas, por exemplo, no hemisfério norte há a doença fibroquística do pâncreas, a mucoviscidose, etc. Portanto, vamos admitir que, do ponto de vista de genoma, é igual. O grande problema, põe-se, é com as causas ambientais. As causas ambientais que matam as crianças são muito mais porque que nos países mais desenvolvidos, não é? A seguir. No entanto, mesmo as causas genéticas, lembrar uma coisa, quer dizer, Angola tem uma grande fertilidade, anda à volta de 4 para 5 crianças por mulher de idade fértil, ou seja, nascem por ano 1.200.000 crianças. Portanto, isto é correspondente peso genético, quer dizer, o peso genético. Por isso, cá está, depois vamos ver uma das medidas importantes, que é fazer o controle de natalidade. Porque se não fizermos o controle de natalidade, estamos a aumentar muitíssimas doenças genéticas. E no caso, vejam o caso das células falciformes. Segundo os dados da Sociedade Americana de Hematologia, em 2016, enquanto que no Reino Unido 99% das crianças doentes SS sobrevivem até a idade adulta, em África só sobrevivem 10%. Portanto, estão a ver aqui uma causa de morte que é uma causa congénita. A seguir. Portanto, aqui temos o diagrama mais ou menos do ciclo, digamos, da pobreza e do subdesenvolvimento. E, portanto, vocês veem que as crianças morrem sobretudo por este ciclo vicioso, infecção, malnutrição. E este ciclo vicioso é determinado pela pobreza, ou seja, insalubridade ambiental. Por exemplo, a gente tem logo uma doença logo à partida, a malária. A malária é, sobretudo, uma doença da população que vive em zonas de pouca salubridade, com coleções de água, com casas, quer dizer, sem proteção, não é? E depois a alimentação deficitária faz parte da pobreza, a ignorância em relação tanto à alimentação como às normas de higiene. Tudo isto vai levar à multiplicação deste ciclo vicioso, que vai levar a uma alta mortalidade de menores de 5 anos, que, no entanto, é ultrapassada por uma alta natalidade. Há uma expansão da população e os economistas dizem que se uma população se expande a um nível superior à sua expansão económica, a pobreza aumenta. A seguir. Vejam, portanto, o papel da pobreza, quer dizer, a mortalidade vimos que era à volta de 80 e tal por 1000, mas vejam que no quintil mais pobre a mortalidade é 102. E no quintil mais afluente é 39. Isto aqui mostra perfeitamente o papel da pobreza na mortalidade das crianças. A seguir. Portanto, isto aqui não se vê bem as coisas, mas, portanto, é a malnutrição, a malnutrição crónica e aguda. A seguir. Isto aqui é para indicar, por exemplo, que na mortalidade neonatal,
vocês veem que para cada 100 crianças que morrem, no primeiro mês de vida, as causas de morte nos países em que a mortalidade é maior são sobretudo a asfixia e a infecção, enquanto que, portanto, são as causas, enquanto que nos países mais afluentes, como a causa principal é, evidentemente, os prematuros, etc. Portanto, aqui mostra também a importância que tem, digamos, não só o meio ambiental, como também a própria técnica do parto, etc, etc. A seguir. Portanto, este gráfico é o mesmo, o que estava de cima, o ciclo, mas mostrando quais são as medidas dos cuidados primários que podem e que deviam ter sido implementadas para se conseguir realmente, sem esperar que as políticas socioeconómicas combatam a pobreza, o Ministério da Saúde pode perfeitamente, através do seu orçamento da saúde, do seu sistema de saúde, privilegiar os cuidados primários. Nomeadamente, chama a atenção, por exemplo, a vacinação. A vacinação vai atuar contra o perigo infeccioso, a vigilância nutricional contra a malnutrição, a educação também para combater para a infecção, para criar higiene e criar boas práticas alimentares, e não esquecer também o controle da natalidade, para exatamente diminuir o peso genético. A seguir. E vejam que entre nós alguns progressos se conseguiram portanto, com o problema das vacinas. Reparem, graças às vacinas, isto são dados do Hospital Pediátrico. O tétano da criança maior tem diminuído consideravelmente, e o tétano neonatal está agora, que ainda era muito importante, está agora muito reduzido. Eu creio que ainda haverá, talvez, não sei se ainda há tétano neonatal no Hospital Dr. Freitas. Ainda temos tétano neonatal. Se vacinarem as grávidas, deixa de haver tétano neonatal. Mas para isso é preciso que tenha organização para isso. Outro bom triunfo da vacinação a seguir, as meningites. Aqui não se vê, de facto, a curva da meningite, só se vê, é o que está amarelo, não se vê bem, vê só a tendência, mas vocês vejam, portanto, não se pode, quer dizer, reparem que estava aqui, baixou consideravelmente aqui, quer dizer, reparem, é bom não esquecer, no ano 2000 nós ainda tínhamos 1054 meningites por ano no Hospital Pediátrico. Depois, quando foi o Hospital Pediátrico, através do seu laboratório de microbiologia, que provou isso, que provou que o agente principal da meningite era o hemófilos. E, portanto, fez-se a vacina IB e houve, aqui está no amarelo, baixou, e agora, neste momento, depois tivemos a vacina do antipneumocócica, e nós reparem que temos agora, no Dr. Freitas, quantas meningites é que houve o ano passado, já? O ano passado tivemos 100 e tal. Ainda temos 100 meningites, ainda é muito, mas reparem o grande progresso. A seguir, já estou a acabar. Portanto, esta é para dizer, portanto, que o nosso papel de pediatras não é apenas o papel curativo, é o papel de advogados para estas medidas, que são as medidas dos cuidados primários que mais ajudam portanto, a diminuir a nossa mortalidade. Vejam, por exemplo, agora, eu não vou detalhar os aspectos, como o Covid tem prejudicado estas práticas, mas vejam que mesmo antes do Covid, em 2016, já estava a haver, estamos várias vacinas, BCG, a tripla, a polio, etc., sarampo, as vacinas do calendário básico, e vejam que há grandes hiatos, só 39% é que têm as 3 doses da tripla, e no total só 30,6% das crianças, isto é o inquérito do MIX, têm a vacina completa. Portanto, como veem,
é um aspecto preocupante e que certamente deverá merecer a reflexão dos pediatras. Eu creio que vou ficar por aqui, portanto fiz um balanço, digamos, do que se sabe e do que não se sabe, e vamos agora discutir um bocadinho isto, não é? A seguir, creio que é o último. Obrigado, é isso. Obrigado. Obrigado, professor Bernardino. Estamos aqui, vamos discutir esses aspectos. A priori, dá a impressão que quando eu vi o tema de que morrem as crianças em Angola, a tendência é responder malária, meningite e tantas outras doenças, não é? Mas que depois podemos ver, não é só, o problema é multifactorial, o problema é um problema que nós temos que analisar os aspectos que influenciam essa mortalidade. Porque, professor, eu às vezes questiono-me, não é? Estamos aqui, eu estou em pediatria há 25 anos, o professor recebeu, mas dá a impressão que estamos a falar da mesma coisa durante 25 anos. Agora a pergunta é, o que é que falta? Qual é o problema de estarmos a falar sempre a mesma coisa, sempre nas mesmas condições, e que hoje ainda, 25 anos ou 30 anos passado, ainda estamos a falar dos mesmos problemas? E o que é que há? O que é que se passa, professor? Doutor César, eu penso que, para mim, eu tenho combatido isso ao longo dos anos, falta a descentralização. Quer dizer, quantas vezes eu não tenho dito, quer dizer, quando a gente tem aqueles bancos de urgência hiperlotados, em que chegam a morrer 20 crianças por dia, ainda este ano aconteceu, eu tenho dito, é preciso criar uma coisa que vem nos papéis, mesmo os próprios decretos de 2010, etc., que era a tal municipalização, e que nós, de facto, já muito antes disso, eu e outras pessoas da direção provincial, a doutora Isilda Neves, aliás, como se também fez na obstetrícia, que era reforçar as unidades da periferia. Reforçar, por exemplo, nesse aspecto, vocês hoje já não soube falar essa palavra, CAOL. CAOL era a Coordenação da Assistência Obstétrica de Luanda. Foi o grupo sueco, tiveram cá professores suecos, que, de facto, fortaleceram várias maternidades dos bairros e conseguiram por algum tempo reduzir. Qual é a vantagem? Não é? Porque a concentração de doentes é mau porquê? Porque, em primeiro lugar, há problemas de transporte, há problemas de gravidade que não se compadecem com o transporte e há um problema, de facto, de baixa de nível de execução das tarefas, não é? E, portanto, eu penso que nunca existiu, aliás, penso eu, na história do Sistema Nacional de Saúde angolano, nunca existiu o sistema municipal a funcionar propriamente. O sistema municipal é constituído pelos postos de saúde 1 e 2, junto da população, tratando das doenças mais correntes, com técnicos também adaptados a isso, com uma tecnologia simples, mas com a grande vantagem de poder realmente agir prontamente, não é? Que depois reportam aos centros de saúde, já com médicos, etc., aos hospitais municipais, que, portanto, que deviam existir, para aí um hospital para cada 300 mil pessoas, devia existir um hospital municipal, não é? E, portanto, se fizesse isso, nós tínhamos conseguido uma rede que, não só na parte preventiva como na parte curativa, e teríamos resultados que hoje não, muito melhores do que temos hoje. Esta é a minha opinião, mas não sei o que é que pensa.
É verdade que há uma questão de acompanhamento, de seguimento, de um pouco esquecer a parte dos cuidados primários mesmo, porque na verdade é o quê? É que se eu faço um hospital bonito, bem apetrechado e apresentar assim à população, automaticamente ele vai pensar, vai achar que a saúde é lá, porque é bonito. Então, ele vai passar pelos centros que estão à volta da casa e chegar a um hospital, porque é a beleza que chama a atenção. Quando eu falei de 110 casos de meningite que registramos o ano passado, o professor ainda diz que ainda é muito, o professor tem razão, mas o que é que se passa? Nós conseguimos, o país conseguiu baixar e conseguiu aquela curva, ou baixar a meningite até esse ponto, mas depois, o que é que aconteceu? Nós introduzimos a vacina, qual é a monitoria da vacina, porque vimos depois que temos as coberturas baixas, não é? São cobertura flutuante, então nós podemos deitar ao lixo os ganhos que nós tivemos se não continuamos a agarrar naqueles aspectos primários de saúde, a cobertura vacinal e outro. É um dos problemas e se nós começarmos a enumerar, vamos enumerar uns tantos que eu gostaria, se calhar, que aqui na plateia, se alguém tem uma ideia dos outros fatores que ele acham que influencia. Acho que chegamos a uma ideia, não sei se é consenso, que não é só a malária, não é? Porque se alguém morre de malária, uma criança morre de malária, porque há vários outros fatores que não foram acompanhados ao longo do tempo. Não sei se aqui na plateia tem ideias, sugestões, reflexões com relação a isso. Eu queria propor uma forma de nós pensarmos aqui, refletirmos. Vamos ainda identificar os possíveis fatores, os problemas, cada um vai dar a ideia e depois vamos tentar também avançar com algumas soluções, para não ser só colocar os problemas e depois vai haver soluções. Agora, não sei se na plateia tem comentários, tem alguém que pretende abordar a questão. São muitos pediatras que estão aí. Ia olhar para o doutor Leito, mas olhou para mim e fiquei com medo. Sim, doutor Leito, o que é que acha? A sua opinião está nesse percurso há muito tempo também e a sua experiência tem peso. Obrigado pela oportunidade e cumprimentar o elenco e obrigado uma vez mais, professor, pela sua excelente apresentação. Mas eu penso que, para não ser repetitivo, além daquilo que vocês já foi aqui falado e vocês já abordaram, eu penso que há aqui uma ligação muito grande entre a educação e a saúde, sem sombra de dúvida. Porque nós podemos trabalhar muito em relação a vacinas, alimentação, para resolver os problemas da malnutrição. Podemos ter grandes centros ou pequenos, médios e grandes centros para podermos atender as crianças o mais rápido, o mais próximo possível. Mas se nós não tivermos uma população esclarecida, uma população educada, uma população formada, realmente essa passagem será muito mais difícil. O exemplo disso eu posso dar 2 países, nomeadamente Cuba e neste momento Moçambique, ou melhor, Cabo Verde. Cabo Verde erradicou a malária com muito menos dinheiro do que aquilo que nós temos utilizado no nosso país e num país extremamente complicado, que são as ilhas, com acessos muito mais difíceis e com grandes problemas em termos populacionais. Cuba,
um país que nós sabemos que é em vias de desenvolvimento, pobre, embargado de certa forma, e que realmente o sistema de saúde funciona muito melhor do que outros países, não só o nosso, mas de muitos países com muito mais poder e com um PIB muito maior do que o deles. Portanto, eu penso que concordo plenamente com aquilo que foi apresentado e foi dito pelo Dr. Freitas, mas, obviamente, é preciso trabalhar também a parte educacional, é preciso trabalhar a promoção da mãe, o interesse da mãe em poder levar a sua criança para ser vacinada. É preciso educar a mãe para poder confeccionar melhor os alimentos e evitar a malnutrição. É preciso, por exemplo, é preciso nós podermos entender se a mãe usa bem aquele mosquiteiro que lhe é fornecido para prevenir aquilo que mais mata, como o professor Bernardino espelhou e bem na sua apresentação. Obrigado. Sim, obrigado, Dr. Leite. Professor, o Dr. Leite levantou uma outra questão que é extremamente importante nesse puzzle que o professor apresentou aqui, que é o aspecto da educação. Mas eu ainda estive a ver o relatório do inquérito dos indicadores de saúde e mesmo os dados do censo, cerca de 40% da população, mais 42% da população tem nível médio, só 8 têm nível superior, as mulheres ainda menos, as mulheres na formação é um pilar essencial, fundamental para atingir as famílias. E se nós olharmos ainda além, vamos ver que em termos de comunicação, no meio rural, menos de 20% têm acesso à comunicação. Nas zonas urbanas, cerca de 60% de homens que têm acesso regular à comunicação e as mulheres muito menos ainda, 40%. Em termos de educação, são aspectos importantes a relevar. Então, é sempre a mesma pergunta: o que fazer? Como é que nós podemos pensar, como é que nós podemos abordar isso? Porque são esses fatores todos que depois levam a essas situações de morte que nós temos com um nível elevado. Pois isto levanta, põe-nos para além da esfera da saúde, a esfera da educação, não é? Claro que eu falei de educação para a saúde, é uma coisa, a educação geral é outra. A educação tem um bocado a ver com o sistema geral do país, com a pobreza, etc. Não é? Que o doutor Freitas já deu esses números, não é? E eu penso que sim, quer dizer que é um problema mais difícil de resolver, porque é um problema que tem a ver com a estrutura do país, com a democracia, quer dizer, com o acesso da população, não apenas à escola, mas também aos meios de informação, a difusão dos jornais, o papel da rádio e da televisão, não é? Portanto, há um grande caminho para se caminhar, não é? Para se de facto ter uma população que seja uma população que exija um nível mínimo, não é? Para o seu nível de vida, etc, etc. Portanto, nós podemos dizer que neste momento há ainda um grande desnível, há uma grande disparidade social, quer dizer, nós temos talvez 20% da população que tem acesso, é a população vocal, a população que se exprime, é a população que dá opinião, é a população que marca o sentido das orientações e da política do país. São 20% ou 30%. O resto, de facto, estão um bocadinho à margem. Isso é uma realidade. Tem que haver uma grande mudança nesse aspecto, não é?
Mas voltando um bocadinho propriamente aos problemas de saúde, eu devo dizer que um aspecto que tem prejudicado muito é não se dar importância à formação dos técnicos básicos. Porque os técnicos, quer dizer, tem havido um certo elitismo, quer dizer, criaram-se de uma rajada 5 universidades, aqui há uns anos, 5 universidades, de um ano para o outro. As enfermeiras auxiliares desapareceram como tais. São enfermeiras gerais e muitas querem ser enfermeiras superiores. Portanto, está-se a desguarnecer uma grande faixa do país, que é o meio rural. O meio rural o que é que precisa? Precisa de pessoas de facto com a oitava classe ou menos, que sejam treinadas, por exemplo, em ações de saúde. E podem ser extremamente úteis, quer dizer, um posto de saúde, eu devo dizer que em 2014, eu já citei isto mais uma vez, fui convidado por uns amigos para uma comuna do Kwanza Sul, que era Cumbira. Na Cumbira, mercê de uma política de municipalização da saúde, que era um bocadinho de fachada, acho que o administrador fez lá um pequeno posto de saúde. Esse posto de saúde era a única casa caiada daquela comuna, o resto era tudo adobo. Aquele posto de saúde tinha uma sala de parto, tinha todo o material para a sala de parto, tinha camas, tinha várias coisas. Tinha sido inaugurado em 2012, há 2 anos, e só havia uma particularidade. Nunca se tinha feito um parto ali, e só ia uma vez por semana um enfermeiro do outro centro, ia lá ver uns doentes. Era tudo. E agora, depois de 2020, fechou. Quer dizer, isto mostra bem, quer dizer, a desconexão que há, né, entre digamos, a estrutura construída e os recursos humanos necessários para movimentar, não é? E eu lembro que nessa altura ainda era diretor do hospital e disse, olha, vocês, se quiserem, mas eu não tinha meio, vocês quiserem, vocês peguem 4 ou 5 jovens daí da comuna, que vão ao hospital pediátrico, não é? E vão aprender o quê? Olha, vão aprender a vacinar, vão aprender a tratar uma diarreia. São tudo coisas. Como sabem, há um programa que agora já não está muito posto em prática, mas que funcionou bastante e formou centenas de pessoas, que era o ID, que era a formação de paramédicos, para aparatos médicos simples. Portanto, nós em 6 meses, eu posso pegar num jovem com 8ª classe, ensiná-lo a fazer a recuperação nutricional de um doente, de tratar uma diarreia, de vacinar, de seguir uma grávida, não digo seguir uma grávida, quer dizer que venha fazer o peso, ver se tem edemas, ver a tensão arterial, etc, etc. Pode vacinar também, né? Isto, uma pessoa que pode fazer isto com uma formação de 6 a 9 meses. Mas isto foi considerado que isso é uma coisa para países pobres. Mas era isto que é preciso fazer, quer dizer, é preciso investir mesmo na população básica, que ainda não tem, para poder exercer ações a seu nível, no seu meio, que eles conhecem, não. E terem este tipo de ações, se fizer isto tudo, vamos evitar um certo número de doenças que aumentem e vão parar depois ao hospital. Portanto, isto é um exemplo, digamos, de mau investimento em recursos humanos. Sim, obrigado, professor. Há o José Curseiro, que está conosco lá no webinar, questiona a nível de transfusão, que dados temos
com relação à população pediátrica. Não é? Não sei se o professor permitir, posso avançar alguns aspectos que têm a ver. Como disse o professor, infelizmente, do ponto de vista da informação, temos poucos dados, porque nós não trabalhamos muito na informação e quando tentamos, muitos deles não têm qualidade. As informações que temos que estão mais relacionadas com o hospital pediátrico, mas que mais ou menos reflete a realidade, onde podemos ver, como apresentou o professor, que a anemia aumenta com a malária e que o hospital pediátrico chega às vezes a fazer até 40 hemotransfusões num dia, nos períodos de pico. Essas são as informações que podemos dar com relação a isso. Em 2016, nós analisamos os dados do que aconteceu com relação às mortes e conseguimos sentir o peso da anemia na morte das crianças nas mortes que ocorreram em 2016, onde uma boa parte de crianças morriam logo a chegar no hospital em menos de 6 horas. Essas são falhas do sistema de referência, e isso levou a Sociedade Angolana de Pediatria de desenvolver uma atividade com os municípios, onde fomos sensibilizar os hospitais municipais, e lá, acompanhado com os colegas da hemoterapia, conseguimos depois, no mês seguinte, controlar mais ou menos a situação. A ideia era passar aos hospitais municipais e dizer para eles que não adianta transferir uma criança com anemia grave, porque essa criança morre, porque você destabiliza ainda mais, mandando essa criança. Temos que criar condições para transfundir lá. Como havia nesse projeto os médicos da hemoterapia, e nessa perspectiva algumas unidades abriram, algumas unidades conseguiram, como Cajueiro, lá em Viana, conseguiram, e minimizou um pouco a questão, mas tem a impressão que não é assim tanto. Não sei o que acha, professor, com relação a essa pergunta do nosso colega José Corceiro, dos dados com relação às transfusões em pediatria em Angola. Pois é, eu penso que eu não sei, eu ultimamente, nos últimos 2, 3 anos já não tenho acompanhado tanto a realidade, não é? Quer dizer, o que a gente tem realmente nas grandes epidemias, nos grandes surtos de malária, nós temos as curvas no hospital pediátrico, que geralmente há um pequeno pico agora em dezembro, não é? Tem que ver com a chuva. Depois, quando começa a chover, nós temos as curvas de internamentos de malária e transfusões março, abril, maio, junho, julho, agosto. Sempre isto. Se chove muito, é assim. Se chove pouco, é assim. Isto é uma coisa que se pode ver. Quer dizer, eu quando vejo começar a chover muito, a gente diz assim, vai haver mais malária. Claro, parece que tem havido estava a haver uma diminuição da malária, mas eu pergunto, talvez uma pergunta ao Dr. Freitas e ao Dr. Leite, que continuam ativos no hospital. Acham que, por exemplo, que o Covid diminuiu a afluência das crianças ao hospital e que realmente se pode agora encontrar números mais baixos, que não significam necessariamente que o problema não exista, simplesmente o problema não chega até ao hospital? Isso é uma pergunta. Agora sou eu que faço a pergunta ao Dr. Freitas. Desta vez é ele que tem que responder. Não, com relação à Covid, realmente
diminuiu o fluxo de doentes. Vários trabalhos que os colegas fizeram nesse período e no tempo durante 2020, assistimos a uma diminuição do fluxo de doente, mas curiosamente não diminuiu a mortalidade e os internamentos. Em algum momento até aumentou. Tentamos encontrar uma explicação a isso. O que conseguimos ver é que naquele momento e naquela altura todos estavam confinados, ficavam em casa, as pessoas tinham medo de sair, e alguns, isso ainda vai ao encontro do que o professor apresentou, como só pensamos em hospital, e alguns ficavam em casa durante esse tempo todo, e quando iam para o hospital já iam grave. Então isso é que fez com que não influenciou muito em termos de morte. Em termos de afluência houve, mas em termos de morte ele vinham cada vez mais grave. E aproveitando essa brecha que o professor dá, eu tenho medo e preocupação com relação à última... Eu acho que temos que falar disso de forma aberta com relação ao último decreto do certificado de vacina que estão a ser utilizado à risca nos hospitais, a entrada nos hospitais. Eu acho que nós, com vacina ou não podemos impedir acesso ao hospital, porque senão vamos ter o mesmo problema que estamos a falar 2020. E acho que temos que relaxar. Acho que não é isso que diz o decreto, mas o cumprimento é esse, e o efeito seria a falta de proteção dessas crianças ou desses senhores doentes que vão ao hospital. Acho que isso temos que pensar e ver mais ou menos o que é que pode-se fazer com relação a isso, professor. Eu já tive esse aspecto. Eu, a semana passada, não queriam deixar entrar no hospital. Eu ia fazer uma consulta porque eu não tinha... Por acaso eu estou vacinado, não é? Isso é ridículo, isto é absolutamente ridículo, não é? Porque o hospital serve exatamente para isso. Mas este aspecto que o doutor Freitas disse, quer dizer, nós costumamos ter a estatística, a mortalidade bruta e a mortalidade líquida, não é? A mortalidade bruta dá-nos a mortalidade, quer dizer, as primeiras 24 horas, quer dizer, o que deve ter acontecido, o doutor Freitas explicou, o Covid filtrou, quer dizer, só os mais graves é que vieram. Quer dizer, os menos graves ficaram, se calhar, não sei o que é que lhes aconteceu, se calhar ficaram graves no dia seguinte, né, ou morreram, mas eu noto, por exemplo, os números que eu tenho das minhas células falciformes, por exemplo, normalmente nós recrutamos por ano cerca de 1.200 a 1.300 novos doentes, e disseram que nesta altura só há metade, só a metade, quer dizer, não é que a doença não diminuiu, quer dizer que as pessoas deixaram de ir ao hospital. Portanto, isso é um aspecto importante. E também há um outro aspecto que eu lamento profundamente, é que eu sei que os hospitais, nestes últimos meses, trabalharam com autorização para virem apenas metade dos dias. As pessoas estavam, quer dizer, isto são coisas que eu não vou comentar. Sim, pode-se, faz favor, apresentar-se Agora já. Muito obrigado pela oportunidade. Portanto, agradecer também ao Dr. Bernardino pela excelente apresentação, já nos habituou a isto. Meu nome é Adalberto dos Santos, não sou pediatra, sou médico, sou docente da Faculdade de Medicina, daí de Bioquímica. Eu gostaria de começar a minha intervenção com uma pequena história, se calhar para situar, contextualizar melhor a minha fala. Datava o ano de 1854, quando decorria a terceira pandemia da cólera no mundo, e destaca um senhor em Londres,
John Noble, peço desculpa se não estiver a pronunciar corretamente o apelido, que identificou um determinado foco da propagação da doença numa espécie de chafariz que havia antigamente lá. Portanto, era um poço onde as pessoas iam lá buscar água. Portanto, naquela altura, a administração de Londres já tinha tentado 1,5 milhão de coisas que é para tentar diminuir o número de casos, mas os casos iam aumentando progressivamente. E este senhor identificou este foco e convenceu as autoridades a retirarem pura e simplesmente a manivela daquele poço. Assim o fizeram e o número de casos, ou seja, a incidência da doença diminuiu drasticamente. Portanto, transportando essa história de 1854 para a nossa realidade, eu gostaria de apresentar aqui uma coisa que eu chamaria uma provocação ou talvez mesmo uma reflexão. Talvez, e se calhar, a inversão desses quadros de morte em crianças, que já aqui vimos que são multifatoriais, poderiam ser tanto resolvida não por questões intrinsecamente ligadas à saúde, mas talvez por questões políticas, sem querer falar essencialmente de políticas. E a pergunta, pronto, e eu me lembro de ter passado, quando fiz o meu estágio na pediatria, havia muitos casos de malnutrição. Mas a questão que se coloca aqui é, será que a malnutrição que nós temos na pediatria e que viemos verificando nas crianças é mesmo só porque as mães não sabem confeccionar os alimentos ou é porque elas nem sequer têm alimento para dar às crianças? Portanto, há aqui um conjunto de estratégias que, para melhorar talvez esse quadro, passava não só por estratégias intrinsecamente ligadas à saúde, mas por um conjunto de políticas e estratégias que fogem um bocadinho à esfera da saúde. Portanto, esta provocação ou reflexão que eu gostaria de deixar aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor, pela pergunta, mas isso até leva a um aspecto bastante interessante. Eu vou voltar ainda no exemplo da cólera, né, que é a essência de nós estamos aqui hoje. Quando há problema, primeiro temos que reconhecer que há problema. Depois de reconhecermos que há problema, o problema temos que analisar esse problema. Depois encontrar as soluções e monitorar as soluções que nós vamos encontrar. Eu não diria que é essencialmente político, não. Nós, médicos, profissionais de saúde, estamos dentro desse processo, tanto na advocacia como na participação direta. Olha, o professor já fez esse trabalho, fizemos isso também, que constatamos que o ciclo do pico da malária é praticamente no mesmo período. Ele começa mais ou menos em março, sobre junho, depois baixa. Isso depende da pluviometria, da chuva, não é? Agora, acho que o colega pode ver onde é que podemos mexer, como falou da Van, não é? Onde é que podemos mexer para poder mudar uma realidade que anda conosco há mais de 20 anos, porque o ciclo é o mesmo. Não é? Não sei se é só condição social, professor. Se ele diz que mudar condição social se poderia melhorar esse ciclo do pico da malária que causa a mortalidade, que é muitas das vezes associado à pluviometria, porque ele começa mais ou menos em março. Quando começa a chover mais cedo, ele começa mais cedo. Quando chove mais tarde, ele começa um pouco mais tarde. O que acha? O colega diz que se calhar melhorar as condições sociais. Diga. Com as condições sociais. Bom, tem que ver com as condições sociais, quer dizer, quando eu mostrei aquela coisa, quer dizer, um dos aspectos da pobreza é exatamente as condições ambientais, não é? E as condições ambientais são trazidas exatamente pela sanidade do meio, água potável, não é assim? Uma casa devidamente protegida, não é?
Portanto, quer dizer, a gente sabe perfeitamente que a malária grave aparece geralmente nas crianças dos mocegos. A grande maioria das crianças que vêm ao hospital, não é? Isso tem que ver com outro fator também, quer dizer, com a rapidez, com o acesso que têm aos cuidados médicos, não é? Quer dizer, as pessoas mais pobres têm menos acesso e, portanto, só aparecem numa fase posterior, não é? Eu estou-me a lembrar agora também uma questão de piada, pá. Aqui há tempos dizia-se assim, epá, o mosquito do Mussulo é que é perigoso. Não é? Já viram essa expressão, não foi? Esse é que é perigoso. O que é que se estava a passar? É que o Mussulo é geralmente frequentado por pessoas de uma certa classe, não é? E, portanto, quando há um caso trágico nas pessoas do Mussulo, toda a cidade sabe. Enquanto que os casos trágicos do Mussec, ninguém sabe. Então chega-se à conclusão que o mosquito do Mussulo é perigoso, não é? Porque, quer dizer, como se costuma dizer, a história só fala de certas pessoas e não de outras, não é? Portanto, eu acho que a parte social é muito importante, quer dizer, e claro, há uma medida que eu, um bocado ingenuamente, sempre defendi, mas parece que a OMS também não propõe, quer dizer, que era realmente fazer obras para evitar as coleções de água. Em meio rural isso é praticamente impossível, mas em meio urbano a gente sabe que às vezes há coleções de água na cidade, uma coisa incrível, não é? Portanto, combater a drenagem das águas fluviais, fazer a abordagem das fluviais, podia ser, já sem falar nasquelas larvicidas, essa coisa toda, eu acho que é uma medida, quer dizer, podemos dizer que não é uma medida que está ao nosso alcance, não é aquela coisa inelutável de chover ou não chover, não é? Há algumas medidas que se podem... Os mosquiteiros é de facto outra medida que vai combater, que é a grande medida preconizada pela OMS, não é? Mas tem as suas limitações também, não é? Porque as pessoas... Eu penso que agora, neste momento, eu ouço falar menos a campanha dos mosquiteiros parece muito menos ativa do que estava, não é? E o que acontece é o seguinte, quer dizer, numa casa pequena do Mussec, onde há muitas pessoas, quer dizer, elas não conseguem estar a dormir dentro de casa, não é? Portanto, vêm para fora de casa. E se vêm para fora de casa, já se torna mais complicado o mosquiteiro, não é? Não sei, eu nunca, não sei se alguém fez um estudo sobre isso, quer dizer, qual é a prática do uso do mosquiteiro na área periférica de Luanda? Porque eu não estou a ver as pessoas a porem mosquiteiro nas janelas, muito menos a dormirem dentro de casa, não é? E seria, quanto muito, grandes tendas ao ar livre de mosquiteiro, que eu também não sei se existem, não é? Mas, portanto, são tudo aspectos sociais que têm a ver com a malária, claro. O inquérito múltiplo dos indicadores múltiplos de saúde diz que menos de 20% da nossa população, na altura do inquérito, usava mosquiteiro. É muito ínfimo. E depois eu não sei se nós podemos ter as mesmas soluções para todos os lugares. É diferente. Quando passei por Malange, é uma população que há a população rural e a população urbana. A população urbana é como aqui em Luanda, mas a população rural, muitos deles, alguns vivem embaixo d'água. E que não sei se nesse contexto aí os mosquiteiros servem. E mesmo em Luanda também tem esse problema. Há zonas que a população vive embaixo d'água e que não sei se a solução lá seria o mosquiteiro, mas essa é uma questão de analisar e ver. Agora, com relação à questão da melhoria das condições sociais, professor, eu não sei, eu vejo assim,
para resolvermos um problema, tem o que está ao nosso alcance já. Primeiro que nós podemos fazer, eu como médico posso sim fazer isso. Depois tem o outro passo, que é aquilo que eu não posso fazer, mas pelo menos posso sensibilizar para fazer. E lá para além tem o outro mais complexo ainda, que é a melhoria das condições sociais. Isso não virá hoje. Com tanto esforço como se pode fazer, não vai vir hoje. E é preciso melhorar muita coisa. Mas o que eu acho, por exemplo, nós sabemos que todos os anos eles começam em março. Nós podemos criar comissões multissectoriais, isso é possível, 2, 3 meses antes, ou logo depois do fim do cacimbo, começar a trabalhar nisso, desassorear as valas, o mosquiteiro, como é que... pulverização, são esses aspectos que depois vai fazer com que haja um impacto na malária naquela altura, porque se nós conseguimos minimizar a malária nessa altura, há muitas coisas que podemos minimizar. Mas é uma ideia e acho que pode ter outras. Estou a ver. Doutor, se não se importa, como podemos deixar também o colega, depois vai falar, não tem problema. Podemos deixar o colega aí atrás, como ele não... Agradecer pela excelente explanação dos doutores e já agora por terem aceito rapidamente o nosso convite. Quando foi aprovado, quando concordamos sobre esse tema do que morrem as crianças em Angola, eu em particular pensei, numa resposta, o que me veio à cabeça foi estamos com inversão no nosso atendimento, porque estamos muito voltados às medidas curativas e acabamos nos esquecendo um bocadinho das medidas preventivas. Portanto, aqui, não sei se estarei a ser muito extremista, há uma falha no nosso sistema de saúde. Nós devemos melhorar a assistência primária de saúde, porque dessa forma vamos conseguir, atendendo à prevalência das doenças mais frequentes em pediatria, nós devemos sim identificar, e que isso já tem sido feito, identificar as ações preventivas e, com base nessas ações preventivas, tentar então, tendo em conta as desigualdades nos diferentes grupos populacionais, sendo nesse caso a pediatria um grupo vulnerável, pensar em soluções que sejam mais práticas, menos caras, menos custosas e que deem então uma solução de desafogar os hospitais terciários com doentes que já vêm extremamente graves, quando isso só acontece porque não há um sistema primário, ou seja, uma atenção primária de saúde eficaz para que se possam então ser limadas ali na atenção primária as doenças que, se resumirmos, as causas de morte em pediatria são doenças preveníveis e doenças tratáveis. Portanto, as crianças morrem porque provavelmente sejam tardiamente abordadas. Ali, e sou de acordo com o que disse o Dr. Leite, e que a educação para a saúde conta, sim senhora, a literacia em saúde é pobre no nosso meio. Portanto, estamos nós aqui com uma missão grande nas nossas costas, de modos a fazer educação para a saúde, ao mesmo tempo que estamos a tentar equilibrar o atendimento primário versus atenção diferenciada. Portanto, não sei se fui extremista, mas é assim que eu vi a coisa quando definimos o tema. Muito obrigada. Obrigado, Presidente.
A questão que a Presidente levantou é extremamente importante, mas quando nós chegamos na questão na problemática da educação, há uma pergunta que nós já fizemos aqui, que eu pedi, fez o professor, como é que nós podemos fazer isso quando até mesmo às vezes o acesso à informação a comunicação social é limitada para essa população, ou tem que haver uma estratégia. Qual é a estratégia que pode ser usada para o efeito? Porque me leva à pergunta de um colega que está fora, o Vitor, que pergunta do impacto, da importância, o que acontece com a comunicação social, que passa mais spot publicitário ou outro que spot da saúde. Como é que isso como é que pode se inverter essa realidade? Mas também perguntamos, com esse dado de acesso à comunicação, como é que nós podemos passar as mensagens? Eu acho que a estratégia passa também por ali. Professor, se me permitir, vamos falar ainda com o colega que já estava para falar antes da doutora Liliana, que... Muito obrigado mais uma vez. Eu peço desculpa pela minha teimosia, se assim posso dizer, e insistência nesse aspecto. O doutor Freitas colocou uma situação relativamente à educação para a saúde que se passa e que isso pode ser variável importante para controlar até certo ponto os casos de malária. Vamos focar especificamente nisso. E comungo com todas as ideias que foram aqui apresentadas, não é? Que se trabalharmos esses aspectos, podemos reduzir muito. Mas eu, teimosamente, vou insistir no caso da melhoria de condições sociais ou em estratégias, porque o meu entendimento há problemas de saúde que se resolvem com medidas não ligadas à saúde. E eu vou só dar aqui uma resposta de uma pergunta que o doutor fez. Eu vivi muito tempo numa zona periférica e o pessoal não usava o mosquiteiro, até recebia mosquiteiro incrementado, no hospital lá dos Cajueiros, usava uma vez ou outra, mas quando, por exemplo, a zona ficasse uma semana sem energia, o pessoal parava de usar o mosquiteiro. E tinha uma razão muito simples para isso. A resposta é que o mosquiteiro aquece. Quando se tem energia, a pessoa usa um ventilador, uma ventoinhazinha, e aquilo já ajuda. Quando a gente fica uma semana sem energia, o mosquiteiro aquece. Então, entre morrer de calor ou ser picado pelo mosquito, o indivíduo prefere dormir no quintal e com um panozinho fora, ir abanando de vez em quando. É claro, quando apanhar o sono, o mosquito vai ferrar à vontade. Portanto, aqui, a estratégia da educação falha. Falha por quê? Porque não tivemos em atenção uma outra variável que era esta, social. Ela até pode aprender isto, mas depois se eu tenho outras condições que são desfavoráveis a esse indivíduo. Portanto, isto complica muito. Complica muito toda a minha estratégia ligada à educação para a saúde. Por exemplo, a questão da informação. Estamos nós aqui a discutir o aspecto de que a informação não flui. Se o indivíduo não tiver energia elétrica em casa, como é que vai ouvir a informação? Não tem telejornal para ver, nem a rádio, por exemplo. Não sei se eu estou aqui a colocar um cenário pessimista, não é? Relativamente a isto. Mas era só no fundo de toda esta conversa para dizer que às vezes há medidas que resolvem problemas de saúde que não são intrinsecamente portanto, soluções encontradas na saúde, são fora dessa esfera. Portanto, muito obrigado. Sim, obrigado, colega. Eu acho que tem razão. Isso só mostra que a complexidade da resolução do problema, que não são problemas taxativos. Isso leva a uma pergunta que fez a doutora Margarida, que está lá na plataforma, que tem duas perguntas. Primeiro, professor, ela pergunta, será que as causas de morte aqui em Angola são transversais, é a mesma de Luanda até Cunene, porque acrescenta depois do que é que morrem as crianças no Cunene. Não sei o que é que o professor tem
algo a dizer com relação a isso? Quer dizer, rigorosamente não tenho dados para responder à pergunta, não é? Quer dizer, apenas posso dizer que é natural que haja muita semelhança, não é? Muita semelhança nas causas de morte, quer dizer, isto é, as doenças comuns, quer dizer, as doenças respiratórias agudas, as doenças diarreicas e tal, penso que são transversais, não é? A meningite, de facto, como sabem, há condições climatéricas, sabem que havia aquela coisa do Sahel, havia meningite porque era o clima mais seco, etc, etc. Pronto, eu não posso, mas eu acredito que há uma única maneira para se fazer isso, não vale a pena estarmos aqui, é fazer-se, e isso é uma coisa que tem que ser feita pelo Ministério, é fazer inquéritos epidemiológicos. E então aproveito até, mais que isso, que é talvez uma das mensagens que eu gostaria de dar nesta reunião, que era importante que todos nós, como profissionais de saúde, etc., nos empenhássemos e fizéssemos pressão para melhorar os sistemas informativos. Quer dizer, nós temos, isso é o que diz, lê-se nas revistas médicas e tal, a condição sine qua non para a gente implementar medidas corretas, medidas apropriadas, e depois avaliar o impacto dessas medidas, é nós sabermos medir o problema no princípio, no meio e no fim. Portanto, é fundamental, numa altura, numa época de computadores, etc, etc, eu já tenho assistido várias vezes a ideias de se fazer, de facto, um sistema informático para todo o país, mas nunca se pôs em prática, em parte também porque o próprio sistema de saúde não está devidamente implantado para poder alimentar depois a parte informática, não é? Portanto, essa é para mim uma mensagem que eu gostaria que saísse daqui, era que é fundamental nós melhorarmos a informação. E aí já podemos responder ao fim do ano, podemos dizer quais são as doenças prevalentes no CUNEN. Não vai ser ao fim do ano, porque temos que ver se temos, sei lá, estruturas de saúde capazes de diagnosticar as doenças, não é? Por exemplo, no próprio hospital pediátrico, eu lembro que aqui há 2 ou 3 anos, eu com o Dr. Leite procuramos generalizar o uso daquelas formas que é o do Epidata, que o Dr. Rosalão foi a Kilifi, no Quénia, com a ajuda do hospital e do centro do Cachito, fazer exatamente uma formação em epidemiologia clínica. O que é que isto quer dizer? Era criar as técnicas, nomeadamente o programa informático Epidata, para a gente poder realmente colher o maior número de dados possível nas grandes amostras que infelizmente temos. Por exemplo, no hospital pediátrico, a gente pode instalar o Epidata na neonatologia, nas meningites, etc. E se fizermos isso, podemos depois generalizar os outros hospitais, em que ficamos com dados preciosos sobre a doença, sobre a idade do doente, sobre qual foi os fatores de gravidade, qual foi a letalidade, etc, etc. Portanto, isso é uma coisa que está à nossa mão e que eu acho que a gente devia procurar no hospital pediátrico, pôr os alunos a fazerem monografias nesse aspecto, quer dizer, criarem bases de dados que depois pudessem ser generalizados para todos os hospitais, para a gente, de facto, poder responder com precisão a uma série de questões. Isto é uma das mensagens. A outra, de facto, é de facto nós, e um bocado tomando a palavra daquela nossa colega, é nós, médicos, vá lá, de medicina curativa, de certo modo, a maior parte de nós, pediatras, não esqueçamos que a parte preventiva é multiplicadora da nossa ação. Quer dizer, nós podemos tratar um doente, mas a medida preventiva pode tratar 1000 doentes, ou evitar que haja 1000 doentes. Portanto, isto é outra mensagem que eu gostaria de passar. Obrigado.
Sim, obrigado, professor. E nessa preocupação da colega Margarida, na verdade, como disse o professor, é difícil nós refletirmos sobre esse aspecto, porque não temos muitas informações com relação a isso. O Ministério da Saúde está a desenvolver nesse momento o DHS2, que é um sistema de informação que está disseminado em todo o país, mas ainda não começamos a ver os reflexos, porque quando me dizem, por exemplo, que no Namibe, eu sei que o Namibe é uma zona de endemicidade instável da malária, que eles conseguem resolver o problema da malária com facilidade, mas se nós perguntarmos a um profissional do Namibe as causas de morte, muito provavelmente ele vai começar por malária. Então isso fica complicado. Sim, professor. Havia a ideia, por exemplo, que nas células falciformes. As células falciformes eram mais nas províncias do norte. Sabia-se que havia muita células falciformes no Zaire, no Congo, na República Democrática do Congo, etc. E eu lembro que há 50 anos pensava-se que eram as províncias do norte que tinham mais anemia de células falciformes. Contudo, o estudo feito pelo Dr. António José Miranda, no Hospital Militar, em que ele foi buscar recrutas de toda a parte de Angola, não é? Ele encontrou, bem, claro que havia uma amostra muito pequena no CUNEN, não é? Mas no CUNEN, enquanto que, portanto, o traço da doença, quer dizer, a pessoa ter um gene da doença, em todo o território nacional anda à volta de 20%, no CUNEN, naquela amostra do CUNEN, era 30%. Portanto, quer dizer, é exatamente o oposto da ideia que se tinha. É claro que eu não acredito que seja 30%. Era uma amostra muito pequena. A gente não pode fazer uma amostra, por exemplo, de 60 ou 70 doentes ou 80 recrutas, não chega, não é? Enquanto que em Luanda havia milhares, não é? Mas é só para ter uma ideia de que, apesar de tudo, a população de Angola é mais homogénea do que a gente pensa. Sim, obrigado, professor. E nessa questão da diversidade e transversalidade das doenças, vamos ao encontro de novo ao colega que fala dos aspectos sociais que realmente têm um efeito, influencia, porque se nós repararmos, eu não sei, essa é uma constatação pessoal, houve um período, mesmo nós aqui em Angola, que a situação pareceu estabilizar-se um pouco. A situação social em 2007, 2006 até 2014, se nós pegarmos, eu estou a falar da estatística do hospital, por exemplo, se nós pegarmos essa estatística, conseguimos ver que isso provavelmente pode ter tido impacto na mortalidade durante esse período. Mas para reencontrar também a nossa colega Margarida, é que no CUNEN, por exemplo, que ela questiona, tem problema da seca e tem problema da desnutrição, que é o outro problema, também uma outra causa de mortalidade naquele contexto. Esse é um contexto ambiental, é um contexto grave nessa perspectiva. Aqui a pergunta é como é que nós podemos evitar essas mortes? Podemos dizer que não, são as condições sociais, mas eles já estão a morrer. Não sei se alguém na plateia pode comentar com relação a isso. Eu penso, e muito pessoalmente, que nós podemos diminuir isso, primeiro, levando a saúde mais próximo das populações. Portanto, não fazer as populações deslocarem-se, mas termos
os centros, os postos médicos muito mais próximos deles, porque o acesso e o tempo de demora das transferências das crianças ou adultos, quem quer que seja, até nós mesmos, para nos deslocarmos dentro da cidade de Luanda, é muito complexo. Portanto, como diz aquele provérbio, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Portanto, criar postos próximo da população. E o segundo ponto seria, nestes postos, termos o levantamento daquilo que mais mata. Estes postos terem ar, oxigênio, sangue e líquidos. Estes postos terem capacidade para poder hidratar doentes, estes postos terem capacidade de fazer hemotransfusões e estes postos terem capacidade de poder pôr oxigênio às crianças que às vezes chegam por motivos que nós podemos ultrapassar e que muitas vezes sófregos tenham que ser levados para hospitais terciários a quilómetros de distância e muitas vezes não muito longe, mas com um tempo de demora muito grande e acabam por chegar em agonia respiratória e não só. Portanto, eu penso que estes 3 pontos eram fundamentais. Do Dr. Leite, no fim, vamos na direção e vamos encontrar a apresentação que o professor fez na estruturação do sistema de saúde, a importância que temos que dar ao sistema, aos cuidados primários e diversificar o atendimento por o acesso próximo da população, que pode ser uma das soluções nessa situação do Cuneno, por exemplo. É uma situação que não vai ser resolvido para já e os efeitos já, mas as crianças já estão desnutridas. Então, nesse momento aqui, o que interessa é tratar essas crianças desnutridas e bem. Para nós podermos tratar, temos que ter muito mais postos próximos da população, temos que ter os produtos terapêuticos próximos, porque se nós temos um centro com 100 doentes desnutridos, não podemos sequer esperar grande coisa, senão eles morrem mesmo. Então, mas se nós abrimos vários centros, não é? Porque o posto de nutrição pode funcionar dentro do centro de saúde, que pode ter múltiplas funções lá dentro. Então, no fundo, acabamos por voltar sempre nessa a importância dos cuidados primários na resolução dos problemas de saúde do professor. Não sei se tem algo a dizer com relação a isso. Sim. Peço desculpa, professor. Queria só fazer aqui um ressalvo, que também não se falou disso, mas eu acho que seria importante também falarmos um bocado de saúde com qualidade, não é? Porque depois o que nós vemos muitas vezes é que os postos podem existir, mas a abordagem que se faz perante principalmente as crianças que chegam até eles, não é? São abordagens com muito pouco princípio de qualidade em termos de atendimento em saúde. E isso espelha aquilo que o professor disse corretamente em palavras, os nossos diagnósticos, entre aspas, de febre tifoide, não é? Os nossos diagnósticos muitas vezes de sepsis neonatal, etc, etc. Portanto, não é só preciso abrir, mas também é preciso ter algumas normas de atendimento para poderem, principalmente em 5 ou 6 patologias que mais matam, termos todos uma forma de abordar unânime dentro daquilo que é a capacidade de cada centro de saúde, posto médico ou hospital terciário. Estava para... Não, eu já, portanto, praticamente, eu resumi um bocadinho as mensagens que eu achava que podiam ser desta reunião. Outras haverá, quer dizer, o que interessa é que a gente
nestes encontros a gente não se limite a lamentar o leite derramado, não é? E comecemos a pensar em atitudes que permitam ultrapassar, não é, a situação, não é? Portanto, e é isso que a gente tem que pensar para podermos avançar, quer dizer, para podermos não ficar sempre. Claro que são coisas muitas que nos ultrapassam, mas eu acredito que se nós, cada um de nós, for um advogado da criança, se for realmente pensar realmente na sua saúde, nos seus interesses, quer dizer, todos os dias nós conseguimos, o pequeno ribeiro pode se transformar num rio e pode realmente mover grandes coisas, grandes moinhos, não é? Portanto, eu quero mais uma vez agradecer eu não quero encerrar, dizer que apenas quero do meu lado, quer dizer, agradecer esta ocasião e acho que é importante que haja mais ocasiões como esta. Muito obrigado. O professor, eu não vou lhe deixar ainda, só mais uma questão, porque há um colega que está na plataforma que pergunta, mas pronto, sei que o professor se calhar não está, mas tem. Já existe alguma inovação na estratégia de acompanhamento dos doentes com falsificação? Que ele pergunta. Acho que o professor está bem posicionado para responder a essa pergunta. Quer dizer, uma inovação revolucionária não há, quer dizer, tem havido alguns acréscimos importantes, não é? Nomeadamente o diagnóstico pré-natal ou pós-natal. Bem, o diagnóstico pré-natal também, mas já não vou para aí. O diagnóstico pré-natal é praticado em alguns países para evitar que nasçam crianças doentes, não é? Que em casais em que ambos são portadores e, portanto, partindo do princípio de que se aceita a terminação da gravidez em fetos que sejam doentes e se espera por uma segunda gravidez. Portanto, isso não é generalizado, encontra ainda grandes obstáculos, sobretudo nos países católicos, como o Brasil. Mas o diagnóstico natal, quer dizer, quando a criança nasce, reconhece que quer dizer, já não vamos a tempo, a gente vai encontrar miúdos doentes, não vamos evitar que eles sejam doentes, mas está provada, a experiência mostra que se a gente pegar nesses doentes desde o princípio, em vez de esperar, como tem sido até o caso, que eles manifestem a doença, que esses doentes têm uma sobrevivência muito maior. E isso explica aqueles números que eu dei no princípio, que em países como, por exemplo, a própria Jamaica e a Inglaterra, estes miúdos possam chegar a adultos numa percentagem que pode ser de 80% a 90%. Portanto, as outras medidas, como sabem, foi o uso da penicilina profilático, etc. O uso da hidroxiureia também é um progresso, não é? E claro que há atualmente o tratamento genético, não é? Que inclusivamente já há crianças angolanas que beneficiaram do transplante da medula ou dos genes de um dos irmãos para passaram a ter a medula que só produzia SS, passou a produzir AS. Portanto, estes são os... Quer dizer, eu publiquei um livro há uns 2 anos, que é Perguntas e Respostas, em que todos estes aspectos são considerados. E eu penso que devia haver, de facto, um programa, o programa em Angola devia basear-se nestes pontos. Primeiro ponto, garantir uma assistência a todos os doentes, desde a nascença, com o diagnóstico à nascença, o tal teste do pezinho. Como sabe, esse teste, neste momento, está suspenso.
Esse teste começou a ser feito num projeto pago pela Chevron e que era coordenado por uma universidade americana, a Baylor University. E, salvo erro, foram cerca de 8 ou 9 milhões de dólares que foram atribuídos a este projeto. Infelizmente, não tivemos a capacidade de conseguir aquilo que pretendíamos, que se pretendia, que era fazer um centro de excelência de células falciformes em África. Não foi feito, e mais grave ainda, embora se tivesse criado um laboratório, quando o projeto acabou, não houve verba, foi o ano passado, não houve verba, o ano passado ou o princípio deste ano, não houve verba para pagar aos técnicos que tinham sido formados, e a atividade, tanto quando a atividade do diagnóstico neonatal, que tinha curso na maternidade do CCPI e também no Gangula e noutras maternidades, acho que cessou, infelizmente. Portanto, nós até recuámos um bocadinho na luta. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer uma educação, cá está, a educação. De resto, nós no hospital fizemos uns folhetos que era exatamente chamado pré-FAL, que era Prevenção de Falciforme. Foram folhetos que foram até feitos gratuitamente na gráfica do nosso amigo Carlos Santos, que faleceu com Covid o ano passado, e ele ofereceu gratuitamente esses folhetos. Esses folhetos eram destinados a educar os adolescentes, quer dizer, as pessoas que começam com a atividade sexual, para lhes mostrar, encorajá-los a fazerem o seu teste. E se fossem positivos, quer dizer, se tivessem um gene da doença, eles sabiam disso e sabiam que se tivessem um companheiro ou companheira também com o gene da doença, podiam ter filhos doentes. Portanto, não íamos impedir ninguém, mas íamos dar-lhes a possibilidade de ter uma opinião informada. Isso é outro ponto que era importante. Portanto, as pessoas serem informadas da possibilidade de evitar que haja crianças que nascem. O terceiro ponto seria, de facto, utilizar mesmo o diagnóstico pré-natal. Portanto, com as grávidas poderem ter acesso, como tem em alguns países, quando estão antes da 12ª semana, poder-se saber se o filho é doente ou não. Portanto, se a gente pudesse pôr em prática este programa, nós veríamos duas coisas. Em primeiro lugar, que teríamos os nossos doentes drepanocíticos a viverem até adultos, como nos outros países. Em segundo lugar, teríamos uma diminuição progressiva dos nossos doentes drepanocíticos. Isso era, de facto, o ideal para esta doença. Obrigado, professor. Estamos a caminhar lentamente para o fim das nossas reflexões, mas eu gostaria de abordar ou de falar rapidamente de uma questão que o nosso colega Gonçalves, engenheiro, pergunta: por que as crianças das zonas urbanas e suburbanas adoecem e morrem mais do que as crianças nos nossos quimbos? Não sei, mas eu acho que isso é o mesmo problema que já se focou aqui, que é o problema de informação. Eu não sei se tem elemento para afirmar realmente isso, que eles morrem mais do que os outros, porque as crianças das zonas suburbanas e das zonas urbanas e suburbanas adoecem e morrem mais do que as crianças nos nossos quimbos. Da zona urbana morrem mais do que das zonas nos nossos quimbos. Não é? Eu não sei, é que não vejo assim dados para poder isso. Para nós podermos um dia afirmar isso, temos que trabalhar, essa é a nossa contribuição como profissionais, trabalhar num sistema de informação que seja um sistema de informação
fidedigno e credível. Há outro aspecto que o Dr. Leite levantou, que introduziu no puzzle, que é a qualidade dos cuidados. Isso tem a ver conosco mesmo, os profissionais de saúde. É um dos aspectos que pode influenciar nesses fatores da mortalidade. E isso, por exemplo, pode responder a uma pergunta que estou a ver aqui, a colega Margarida, os tumores sólidos sólido e do sangue na criança são muito mal diagnosticados. Isso tem a ver com os cuidados, com a qualidade dos cuidados e como é que nós podemos fazer com que isso melhore. Isso tem a ver conosco, qual é o papel. Os professores já fizeram a parte deles, estamos aqui. Qual é o meu, o doutor Leite, qual é o seu, o doutor lá em cima, para que cada um de nós possa diagnosticar ou levar o outro a diagnosticar corretamente um tumor ou uma doença de sangue. Essa é questão de qualidade de cuidados. Para fechar, acho que estamos aí no fim, salvo se alguém tem um comentário a fazer. Sim, colegas, estamos mesmo a chegar no fim. Boa noite, doutores. Boa noite a todos os presentes. Eu sou a Eunice Palanga, sou médica de clínica geral e interna de radiologia. Estou agora no 1º ano. Na verdade, eu não era para fazer uma pergunta, mas contar uma experiência que eu vivi num dos municípios de Malange. O doutor falou um bocadinho sobre alguns aspectos da província de Malange quanto àquilo que é o comportamento da população. Eu trabalhei num município que distava da cidade de Malange 95 quilômetros e eu atendia uma população mais ou menos de 15 mil habitantes. Era a única médica no município. É claro, eu não trabalhava sozinha, tinha enfermeiros, aquela toda a equipe de saúde, mas era a única médica. E a experiência que eu tive, o hospital estava equipado, o laboratório bem equipado, mas, na verdade, nós não passávamos de um teste rápido. A gente não podia nem sequer fazer uma pesquisa de plasmódio, nem reação de Vidal, tampouco um hemograma. E assim vai. E tinha morgue até no hospital municipal. E os casos mais frequentes que nós transferíamos era eu pessoalmente, porque eu trabalhei com crianças durante esse todo tempo no município. E os casos que me fazia transferir as crianças para a cidade eram os casos de anemia, malária complicada por disfunção neurológica, os casos de traumatismo, queimaduras de 3º grau. Esses eram os casos que nós transferíamos para a cidade por falta de condições. Quer dizer, não eram só condições, falta de condições de trabalho, mas também falta de recursos humanos. Então, e outra coisa que o doutor frisou foi acerca do uso do mosquiteiro. A população lá, uns usavam mosquiteiro, mas de forma incorreta. Os outros faziam canteiros com os próprios mosquiteiros e os outros pescavam, usavam para pesca. Então, mas a administração municipal fazia um esforço enorme em atuar naquilo que são as medidas de prevenção, quanto à fumigação e a distribuição de mosquiteiros. Nisso não falhava. Quanto à consulta de puericultura, uma mãe ou outra que cumpria, as consultas pré-natais, umas não apareciam, e chega no momento de dar à luz, nem sequer tem o cartão e tudo mais. E penso que isto é um esforço conjunto, né? A nível penso eu que as administrações as DPS, administrações municipais, devem funcionar. As nossas entidades, o nosso governo tem que entrar em comunicação com o Ministério, com as direções provinciais, para que funcione, porque é importante atuar naquilo que são
naquilo que é o saneamento básico, porque quase tudo parte daí. Falamos aqui muito bem, os doutores falaram sobre educação para a saúde, é importante, ok, mas é importante também atuar naquilo que são as medidas de saneamento básico para evitarmos essas doenças. Se nós vermos, a sua maioria é de causa infecciosa. E sabemos que a forma mais frequente de apanhar a malária é mesmo através da picada do mosquito. É evitar os focos para ver se a coisa funciona. E não devemos só ter. O doutor Bernardino, com todo respeito, falou sobre descentralizar os serviços de saúde. Isso é muito importante. Tem que funcionar, sim, senhora, para que evitemos as enchentes a nível dos hospitais terciários. Se fizermos isso, o nosso trabalho será perfeito. E outra coisa, a experiência que tenho nos municípios também funcionam os ADECOS. Acredito que são os agentes de desenvolvimento comunitário. É mais lá para o interior, na periferia. Esses ADECOS estudam uma família, pesam, fazem testes rápidos, medicam e tudo aquilo. E, de certa forma, funcionava naquele município. É tudo. Muito obrigada. Colegas, já estamos a chegar mesmo no fim e felizmente que a sua intervenção e experiência de Malange resumiu praticamente tudo o que nós falamos aqui hoje, desde abordagem comunitária da saúde, a importância dos ADECO, dos agentes comunitários nesse processo de melhoria, e a questão da educação, falou dos mosquiteiros que viravam, que usavam para outra coisa, a importância da educação, que é um dos aspectos que foi levantado aqui. Falando da educação, como é que nós vamos fazer essa educação, qual é a estratégia que nós vamos usar, os órgãos de comunicação social, como é que nós podemos trabalhar com eles para sensibilizar, como é que nós podemos chegar até as famílias que não têm meio de comunicação social, a formação, que é o outro aspecto que foi levantado aqui, que a doutora também focou. É que a doutora estava sozinha lá no fundo, que tinha que transferir um doente para não sei aonde com anemia. Esse morre no caminho, muito provavelmente não chega lá. Isso leva também a outra questão, a distribuição dos profissionais a nível do território nacional, que o professor já focou também, a inequidade na distribuição dos profissionais. Como é que nós podemos fazer para formar os profissionais nos outros municípios? Se eu tenho um médico só que está no Quimbalanguimbo, que quer ser pediatra, ou quer formar-se em pediatria, o que é que eu vou fazer? Será que lhe deixo assim? Porque lhe deixar assim, ele continua com o zero dele. Formar ele e formatar conforme que nós gostaríamos que ele, o mínimo que um profissional pode dar lá, se calhar, não sei. Falamos do ambiente, não é? Da melhoria das condições do ambiente, se calhar uma comissão multissectorial no início lá da chuva, em setembro, em julho, para preparar a época da chuva, pode ser uma solução, mas essa solução é só uma parte da solução, porque foi introduzido aqui também a questão do social, quer dizer que nós podemos melhorar isso tudo se conseguirmos uma estabilidade social. Isso é importante, mas é algo que nós não podemos alcançar. Já foi introduzido aqui a ideia da qualidade dos cuidados. Isso depende de nós, isso depende, é um dos papéis da Sociedade Angolana de Pediatria. Como é que nós podemos interferir para ajudar na melhoria das qualidades, da qualidade dos cuidados? Esse
é importante. Depois, isso devia ser até no início, que a doutora falou também, que é da prevenção, não é? A prevenção. Mas qual é o papel do profissional de saúde nessa prevenção? Porque o profissional, como diz o professor, o médicos de cabeceira, vê a ação dele multiplicada se ele tem o papel na prevenção também. E, no fim, tem a própria estruturação do sistema de saúde, que deve ser descentralizado, que tem que ser levado o mais próximo possível à população. E, no final, o professor disse que é um assunto de todos nós, não é? É um assunto que cada um de nós tem que se sentir partícipe. Temos que acompanhar o processo. Não podemos dizer que isso não sou eu, esse é do político, esse é meu, esse é do fulano, esse é da saúde pública. Quer dizer, todos nós estamos no mesmo barco. Se afundar, afundamos todos. Então, se é nessa perspectiva que temos que trabalhar, que cada um vai aportando sempre o seu saber, aquilo que ele pode para o bem-estar dessas crianças angolanas. E se o professor não tiver mais nada a dizer, só resta agradecer a Bial, a Fundação Arte e Cultura e todos os colegas aqui presentes pela discussão, esse momento de reflexão muito interessante, e para todos os colegas que estão do outro lado também na plataforma, agradecemos a todos. Professor, se não tiver alguma coisa a dizer, esteja à vontade. Obrigado, professor.